Acabou de chegar para mim essa coleção de Peugeot 206 por aqui. É um carro novo, né? Que não é um carro novo, né? Mas uma réplica nova, feita por alguma empresa lá na China. E eles fizeram de 6 cores diferentes, sempre com a mesma carroceria, 4 portas, para os fãs de Peugeot 206. E por que uma empresa chinesa faria isso? Porque esse carro também foi vendido lá na China. Ele teve algum sucesso por lá, mas foi justamente quando a China estava começando a se desenvolver para ser um país mais rico, né? Então nem todo mundo tinha oportunidade de comprar esses carros, mas de qualquer forma ainda assim ficou um carro na memória dos chineses. Então por isso que eles fizeram, e é claro que é um carro muito importante aqui no Brasil, porque afinal de contas o Peugeot foi o primeiro carro da Peugeot, né? O Peugeot 206 foi o primeiro carro da Peugeot a ser fabricado aqui no Brasil. Então foi um grande sucesso, é um dos carros que mais vendeu em sua época por aqui, e apesar de alguns problemas, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Bom, se o meu daltonismo me ajuda, a gente tem aqui um preto, um vermelho, um azul claro, um azul mais forte, não, um azul escuro, um verde e um prata, né? Que justamente acho que o prata foi o carro mais vendido pela Peugeot aqui na época, né? Pelo menos a gente viu bastante desse carro por aqui, não necessariamente com essas rodas, né? Acho que essa daqui era a roda da versão 1.6, que era a versão mais rápida dele, que também tinha uma carroceria 2 portas, mas é esse daqui que eu vou abrir. Não preciso abrir todos, porque afinal de contas são todos iguais, né? Tirando aí algumas diferenciazinhas, né? Por exemplo, esse verde aqui, ele tem o aerofólio aqui em preto, né? Tem o único que tem esse detalhezinho, mas fora isso são todos muito iguais. Então eu escolhi o prata porque foi mais popular e também porque essa cor ela faz com que a gente consiga ver melhor aí os detalhes da miniatura. Então deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês que eu ainda nem vi como que é esse carro também. Bom, tirei o plástico aqui dele, né? A gente percebe que essa miniatura aqui ela é um pouco mais... Ela é uma miniatura premium, mas ela é mais barata, né? Deixa eu ver aqui, ele tem esse... tá escrito Shadow, né? Mas quando ele foi produzido, o nome certo do fabricante era DCT, mas, né, assim, tem vários fabricantes lá na verdade, são várias marcas pertencentes a uma mesma pessoa, então eles vão mudando o nome com o tempo. A gente percebe aqui que tem algumas instruções de para que serve essa miniatura, né, que é para crianças acima de 14 anos, mas não tem nada aqui dizendo sobre licença, nem nada assim, mas de qualquer forma, essa é a chance da gente conseguir ter uma miniatura dessas, premium, desse carro tão amado pelos brasileiros. Deixa eu tirar aqui da caixinha. Voltando agora, falando do Peugeot 206, o que aconteceu? Esse carro aqui, ele veio, né, assim, na verdade, a Peugeot não estava mais interessada em fazer a série 2, né, a série 200, lá na França, de carros, e porque eles já tinham o Peugeot 105 e tinham o Peugeot também 305. E eles não achavam mais necessário fazer um carro para substituir o Peugeot 205, né? Então iam deixar entre o 105, iam melhorar ele, iam deixar também o Peugeot 305, ia também fazer uma versão mais barata dele, para não ter que ter um sucessor do Peugeot 205. Mas eles tomaram essa decisão e aí foi uma decisão errada, porque começou a Volkswagen, a Citroën, começaram a vender carros compactos muito bem, né, nessa categoria aqui, e aí a Peugeot viu que estava perdendo um pouco do seu mercado, então eles decidiram fazer esse carro e fizeram um carro muito legal. Ele foi eleito por muitos anos como um dos carros mais bonitos já feitos, né, naquela época. Realmente era bem bonito, né, os faróis dele, eles foram inspirados nos olhos da Sophia Loren, né, que é uma grande atriz francesa, e foi um carro que caiu muito no gosto do europeu e acabou sendo exportado aí para vários países, né, como o Irã, como China, Rússia, Índia também. E o Brasil escolheu, né, começar a produzir aqui no Brasil esse carro lá no Rio de Janeiro, e foi um grande sucesso, né? Eles fizeram na versão 1.0, né? Depois, não, começaram na versão 1.6, depois teve a versão 1.0, teve a versão 1.4, então ele teve várias motorizações aí, e eu inclusive tive um, né? Mas eu tive um preto,
Então eu já separei um preto aqui para mim, porque vai ficar como um carro aí, como eu tinha. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho mais, para você ver, ó, que ele tem aqui um limpador o limpador traseiro, ó, tá vendo? Um limpador de para-brisas traseiro. Ele tem aqui justamente essa luz de neblina, né, que quando você ligava os faróis de milha, ele também ligava, né, para você conduzir o carro da frente, né, em situações de neblina e tudo mais. Uma pena que ele não tem aquela antena aqui em cima, né, que era uma antena longa que eles tinham, mas fora isso tem tudo aqui, ó, tá vendo? Os retrovisores, eles são duros, eles têm um material reflexivo também, mas a gente vê que o interior dele, apesar de ser uma réplica aí do carro, esse volante aqui tá meio deslocado, né, tá meio para cima, dá uma olhadinha. Acho que eles erraram aqui, não sei se todos estão assim ou só esse. Mas, deixa eu ver aqui, esse preto aqui... não, esse daqui me parece estar um pouquinho melhor. Talvez seja da montagem aqui, que não saiu tão bem. Mas você repara que o interior dele não é lá tão caprichado, ó, tá vendo? Os bancos, eles são lisos, tá vendo? Não capricharam muito nisso. Mas é uma miniatura premium mais barata mesmo, né? Ela foi vendida, quando teve o lançamento dela, ela foi vendida num preço bem interessante. Não sei se você encontra mais ela talvez se encontre no AliExpress, no Shopee e tudo mais. Mas voltando ao carro real, o que acontece? Esse daqui é um carro que ele teve uma produção grande aqui no Brasil e ele fazia parte da PSA, né, que é a Peugeot e Citroën na época, né, que hoje pertencem ao grupo Stellantis, capitaneado aí pela Fiat. E só que esse carro aqui, ele, na época, né, o presidente da PSA, que hoje é um influenciador, né, digital, que vive falando aí um monte de coisa e ficou famoso por aí, falando um monte de coisas, muitas delas, coisas bem assim, fora, né, da realidade, e ele foi o responsável por fazer com que esses carros tivessem peças mais baratas, mais frágeis, porque ele acreditava, ele falou isso várias vezes, que o importante não era só ganhar dinheiro na venda do carro, mas sim na manutenção dele, com as peças dele, com as concessionárias dele. Então, esse é um carro que deu muito problema até hoje. As pessoas tiram sarro do Peugeot 206, e é verdade mesmo, eu tive vários problemas com o meu, e tinha problemas de barulho também, ele era bem problemático, apesar de ser um carro bonito. E por conta dessa estratégia, até hoje, esse daqui, a Peugeot até hoje tem aí a fama de ter carros com manutenção cara e que quebram bastante, né? Ou seja, né, por conta de uma atitude de um presidente, acabou que a marca ficou bem danificada aqui no Brasil. Mas, além dessa marca aqui, que produziu essa miniatura, a gente tem outros fabricantes que fizeram. Hot Wheels mesmo fez uma réplica dessa miniatura lá no passado, né, lá no começo dos anos 2000, porque esse carro, ele também foi um grande vencedor de rally, e inclusive um dos pilotos, né, Marcus Grönholm, ele ganhou várias vezes com esse Peugeot. Então é por isso que a Hot Wheels fez, né, uma miniatura desse carro, né, na época, mas assim, ele saiu pouquíssimas vezes. E quem fez também foi a Majorette, que é esse daqui. Agora repara da diferença de tamanho, olha só. É porque a Majorette, ela faz as suas miniaturas geralmente na escala 1:60, né? Ela faz em 3 polegadas, mas ela sempre opta aí para fazer alguma coisa mais próxima de 1:60. Então, olha a diferença desses dois carros aqui. O da Majorette, ele abre, né, o capô, né, eles produziram esse carro aqui por um tempo, eles não produzem mais a Majorette, não é um carro que se encontra mais à venda, esse molde aqui provavelmente já foi embora, mas dá uma olhadinha só, o tamanho desse carro, parece um monstro. E falando de escala, o que a gente pode falar sobre isso, né? Quando a gente compara esse Peugeotzinho aqui com um Gol, a gente repara que talvez o Peugeotzinho esteja um pouquinho maior do que a escala 1:64, porque ele era um carro pequeno, né? Mas ele era mais ou menos do tamanho do Gol. Então eu acho que está um pouquinho fora aqui. Esse Gol da BR Classics, ele está na escala correta de 1:64, então ele é uma boa régua aí para a gente ver os outros carros. Quando a gente pega também essa picape aqui da Tomica, a gente vê que está mais ou menos assim. Essa picape aqui também, ela respeita bastante a escala 1:64. E a gente vê que ele tem aí um tamanho
mais ou menos, né, um tamanho razoável aí com relação a essa picape, né, dá até para passar. Então dá para acreditar que essa miniatura aqui está numa escala um pouquinho aí, sei lá, 1:63 talvez, 1:62, porque ele passa um pouquinho, né, um pouquinho maior do que esse Gol. Mas essa daqui é uma boa opção se você quer um carro desse para sua coleção, afinal de contas é um carro muito bem feito, né, e tem várias opções de cores também, né, a maioria delas foram vendidas aqui no Brasil, essas cores, né, elas foram bem populares, e então é um carro que com certeza faria sucesso aqui com os brasileiros. A gente repara, né, que na embalagem ele não tem nada, né, não tem um parafuso para encaixar na embalagem, na base. A base é solta, né, lisa, mas isso também é uma questão de fazer economia lá na hora da produção. Bom, essa foi a minha análise desse Peugeot aqui. Você ainda deve conseguir encontrar em sites que trazem miniaturas de fora, né, como o AliExpress, por exemplo, e Shopee, mas ele é uma boa opção aí para quem gosta de carros nacionais. E esse daqui, tirando a roda, né, que não é exatamente a mesma que a gente teve por aqui nessa versão, pelo menos dá para quebrar um bom galho, porque ele ficou legal. E esse aerofólio aqui também não era uma coisa muito de série desse carro. É isso. Tem vídeos novos aqui todos os dias às 7 da noite, e também se inscreva nesse canal, deixe sua curtida, deixe seu comentário também, mostre esse vídeo para algum amigo seu que gosta de Peugeots, né, ó, não esqueci de falar, o pneu aqui é de borracha também, fininho também, como deveria ser, a base bem detalhada, né, mais detalhada do que o normal. E também mostre para os seus amigos, né, já falei, e se torne membro do canal The Hunted. A gente volta com mais avaliações de carros e tudo sobre esse hobby nos próximos vídeos. A gente se vê por lá então. Valeu!